Os trombones de Deus, God's Trombones, os sermões, a criação, o filho pródigo, vai lá a morte, um sermão fúnebre. Noé constrói a arca, a crucificação, deixa meu povo ir, o dia do juízo final. Como introdução. Até agora, decorridos mais de 70 anos de sua publicação original, em Nova York, não surgiu uma tradução para o português de God's Trombones. É uma pena, porque no Brasil existem tantas pessoas que amam a música americana, especialmente spirituals e blues. Tais pessoas, em expressivo número, ouvem, com a reiteração do prazer de gostar, Go Down Moses, ou Sometimes I Feel Like a Motherless Child, ou Shadrach, ou Every Time I Feel the Spirit, e tantos outros. Desejariam elas saber o significado das letras? Haveria por certo as que, sim, gostariam. James Weldon Johnson, no prefácio desta obra, diz o seguinte: muito foi escrito a respeito da criação folclórica do negro americano, sua música sacra e leiga, as narrativas das fazendas, as danças. Todavia, os sermões religiosos passaram despercebidos. Creio que, da mesma forma, muitas das pessoas que amam os spirituals aprovariam conhecer um sermão negro. Entretanto, aí surge um problema. O spiritual tem a música, o ritmo que agrada a audição. O sermão possui apenas as palavras e o ritmo, a cadência, a métrica, quando feito poema, como no original. Portanto, o conhecimento da língua inglesa torna-se indispensável. Novamente, buscando-se o prefácio de Johnson, iremos encontrar o seguinte: os tempos do pregador busquei indicá-los pela ordenação das linhas dos poemas, e um certo tipo de pausa é assinalada por uma breve tomada de ar e uma audível expulsão desse ar, que os assinalei com travessões. Há um forte sincopado de fala, a aglomeração de muitas sílabas ou a expansão de umas poucas para atingir determinada métrica. Um sentimento que deve ser deixado por conta do ouvido do leitor. A tônica rítmica desse sincopado é parcialmente obtida pela silenciosa marcação de uma fração de batida. Frequentemente, essa fração de silêncio é preenchida com palmas. Não há como na língua portuguesa ou em outra que não a usada pelos pregadores negros, eles estavam impregnados pela fraseologia sublime dos profetas judeus e saturados no linguajar da versão bíblica inglesa de Rei James. Assim que, quando pregavam e preparavam seu trabalho, usavam uma outra linguagem, uma linguagem muito distante do tradicional dialeto negro. Era realmente uma fusão entre os idiomas negro e o inglês da Bíblia. E aí deve ter havido, a mais, alguma familiaridade com uma inata grandiloquência de suas ancestrais línguas africanas. JWJ. Recuperar, numa tradução, a aglomeração de sílabas, sincopadas tônicas, silêncios e ênfases, além de aleluias, améns e palmas, dentro do espírito poético original. O que fazer? Se Johnson diz que os poemas serão melhor entoados do que lidos, e se refere ao seu original em inglês, não haverá como ser fiel ao seu trabalho traduzindo-o noutra língua. Aliás, a exclusão de outra língua, ainda segundo o autor, dá-se mesmo com o que chamam de dialeto, ou seja, variedades regionais ou sociais da língua inglesa nos Estados Unidos. E Johnson alinha, em seu prefácio, duas importantes razões por que não produziu seu trabalho em dialeto. Acho, não obstante, que a leitura dos sermões traduzidos representará a tomada de contato com uma heresia. Mas quem vier a ler as traduções, se interessado na matéria e deficiente na língua inglesa, não estará perdendo nada. Estará, sim, obtendo, mesmo com limitações, a compreensão
de uma manifestação cultural do mesmo povo que criou maravilhas como os spirituals. Melhor do que nada. Perdão, pois, pela heresia, pelas liberdades de tradução que tomei, e perdoe-me, da mesma forma, por eventuais ingenuidades ao cair em armadilhas linguísticas na conversão de ideias ou palavras do idioma estrangeiro para o meu. Espero, todavia, que uma herança comum ao autor e tradutor, apesar de distâncias geográficas, culturais e temporais, compense em parte a falta de acurácia métrica, o fervor da congregação, os améns, as aleluias, o subtom das canções que eram o suave fundo para certas partes do sermão. Por fim, para ajudar a compreensão da razão das poesias, e destas o sentimento imanente, gostaria de incluir, no conjunto desse texto, em primeiro lugar, a letra de um spiritual, recolhido pelos herdeiros dos escravos que, como o autor, se tornaram letrados. Canção dos Negros. Caminho pelas alamedas do cemitério para deitar este corpo. Da lua e das estrelas conheço o nascer. Caminho à luz da lua, caminho à luz das estrelas. Vou deitar-me no túmulo e esticar os braços. Irei para o julgamento na tarde desse dia. E minha alma e a tua alma vão se encontrar nesse dia, quando deitar este corpo, enfim. No poema Vai lá, Morte, tem-se a seguinte passagem. Viu a velha morte. Viu a velha morte chegando como estrela cadente. Mas a morte não intimidou Carolina. Olhou-a como a uma velha conhecida. E sussurrou-nos, estou indo para casa. E sorrindo, fechou os olhos. William Edward Burgard de Bois é um dos mais importantes pensadores afro-americanos, nascido no século passado, 1868-1963. Em sua obra clássica Souls of Black Folk, As Almas do Povo Negro, tratando das manifestações exteriores de sentimento, mais especificamente a música, não ouvida os sermões dos pregadores negros. Todavia, a leitura do breve trecho a seguir, quem sabe, haverá de tornar esta obra de James Weldon Johnson mais acessível, diz de Bois. Estas canções são a mensagem articulada do escravo para o mundo. Elas são a música de um povo infeliz, dos filhos da desilusão, dizem-nos da morte e do sofrimento, e da ânsia muda de chegar a um mundo mais verdadeiro, de misteriosos roteiros e caminhos escondidos. No poema A Crucificação, Jesus, no jardim de Getsemane, falando aos discípulos, diz: minha alma está triste, mesmo na morte. Assim são os sermões. A morte da irmã Carolina tem toda a simbologia da felicidade, a glória de livrar-se dos padecimentos de ser negro e escravo e repousar no seio de Jesus, que se completa com a ideia antagônica contida nas duas linhas de A Crucificação. Porto Alegre, maio de 1998, José Luiz Pereira da Costa. Prefácio. Muito foi escrito a respeito da criação folclórica do negro americano, sua música sacra e leiga, as narrativas das fazendas, as danças. Todavia, os sermões religiosos passaram despercebidos. Lembro-me, em minha infância, de ouvir sermões que passavam apenas com pequenas modificações de pregador para pregador, de localidade para localidade. Tais sermões eram The Valley of Dry Bones, o Vale dos Ossos Secos, baseado na visão do profeta Ezequiel, 37º capítulo. The Train Sermon, o Sermão do Trem, no qual tanto Deus quanto o diabo são retratados como condutores de trens, um cheio de santos que desembarcavam no céu, e outro com pecadores que eram despejados no inferno. O Heavenly March, Marcha Celestial, que dava em detalhes a viagem dos crentes, da terra, passando pelos perolados portões do céu, até o grande trono branco. Então, havia o estereotipado sermão
no qual inexistia tema definido, e que era muito usado. Este começava com a criação, seguia pela tentação e sucumbência do homem, perpassava pelas tentações e atribulações dos filhos de Israel, marchava até a redenção de Cristo e terminava no juízo final, com a exortação de advertência aos pecadores. Esta era a moldura de um sermão que permitia ao pregador alongar-se na mais distante latitude que poderia ser desejada por toda a sua habilidade e poder. Havia um sermão negro que em seus dias era um clássico e muito conhecido pelo público. Milhares de pessoas, brancos e negros, apinhavam-se na igreja de John Jasper, em Richmond, Virgínia, para ouvi-lo pregar o famoso sermão que garantia ser o mundo chato e o sol não se movia. O sermão de John Jasper era imitado e adaptado por muitos pregadores menores. Ouvi, faz uns poucos meses, no Harlem, uma versão atualizada de O Sermão do Trem. O pregador intitulava-se Filho do Trovão, um apelido adotado por muitos dos antigos pregadores, e fraseava seu tema, o expresso diamante negro, trafegando entre a terra e o inferno, atendendo 13 paradas e chegando adiantado no inferno. Ao pregador negro de antigamente ainda não foi dado o espaço no qual ele se enquadre adequadamente. Ele tem sido retratado apenas como uma figura semicômica. E tinha, é verdade, seus aspectos cômicos, mas no seu todo era uma figura importante e, no fundo, de fator vital. Por seu intermédio, que os povos de diferentes linguagens e costumes, trazidos para aqui de diversas partes da África e jogados na escravidão, foi dado um primeiro sentido de unidade e solidariedade. Ele foi o primeiro pastor desse rebanho desorientado. Seu poder, para o bem ou para o mal, era imenso. Foram os pastores do estilo antigo a principal fonte de esperança e inspiração para os negros na América. Foram esses pastores que instilaram, nos negros, a narcótica doutrina epitomada no espiritual You may have all this world, but give me Jesus. Podes ficar com tudo deste mundo, mas dá-me Jesus. O poder dos pastores do estilo antigo, de certa forma abrandados e modificados em seus sucessores, é ainda a força vital. De fato, é ainda a maior fonte isolada de influência sobre o povo negro dos Estados Unidos. O negro é hoje, talvez, o grupo no país a sofrer maior influência de religiosos. A história do pregador negro recua até os tempos coloniais. Antes da Guerra Revolucionária, quando a escravidão ainda não havia assumido seu mais sombrio e desumano aspecto econômico, havia famosos pregadores negros que predicavam tanto para brancos como para negros. George Liel pregava para as duas raças em Augusta, na Geórgia, em tempos distantes como 1773, e Andrew Bryan em Savannah, alguns anos mais tarde. O mais famoso desses pioneiros pregadores chamava-se Black Harry, que durante o período revolucionário acompanhava o bispo Asbury como chamariz e que pregava, da mesma tribuna, com outros fundadores da Igreja Metodista. A seu respeito, John Ledman, em seu livro History of the Rise of Methodism in America, História da Origem do Metodismo na América, diz: a verdade é que Harry era um orador mais popular do que Mr. Asbury ou qualquer outro em seu tempo. 2 ou 3 décadas antes da guerra, os religiosos negros no norte, muitos deles bem educados e preparados, se constituíam em corajosos oradores na pregação contra a escravidão e seus males. O efeito sobre o negro da existência de lugares independentes e separados para as suas orações pode dificilmente ser avaliado. Alguma ideia de quão longe este efeito chegou pode ser obtida com a comparação entre as tendências sociais e religiosas enfrentadas pelos negros no Velho Sul e os negros da francesa Louisiana,
e os das Índias Ocidentais, onde se encontravam envoltos e conduzidos pela Igreja Católica Romana e a Igreja da Inglaterra. O velho pregador conseguiu estabelecer esses locais independentes de pregação e assim implantou a primeira esfera onde uma liderança da própria raça podia se desenvolver e funcionar. Estes grupos espalhados e comumente clandestinos cresceram de forma a se tornarem as organizações mais poderosas e ricas entre as pessoas de cor americanas. De outra forma, não fora esses locais de adoração, jamais teria surgido qualquer dos spirituals. O velho pregador era geralmente um homem de inteligência muito acima da média. Era frequentemente um homem de caráter positivo. Os mais antigos desses pregadores formaram, por certo, sua memória dos registros bíblicos através da audição de trechos das Escrituras, lidos por pregadores brancos em igrejas brancas, que permitiam o acesso de escravos. Eles foram também os primeiros escravos que aprenderam a ler e escrever, sendo que sua leitura se confinava à Bíblia, e especialmente às passagens mais dramáticas do Antigo Testamento. O texto servia principalmente como um ponto de partida e, comumente, não tinha qualquer relação com o desenvolvimento do sermão. Tampouco o velho pregador deixava de falar sobre qualquer texto dentro dos limites da Bíblia. Há a história de um pregador que, após haver lido uma passagem um tanto hermética, retirou os óculos, fechou a Bíblia com um estrondo e, a título de prefácio, afirmou: Irmãos e irmãs, esta manhã desejo explicar o inexplicável, encontrar o inencontrável, ponderar sobre o imponderável e sondar o insondável. O velho pregador negro, de talento, era, acima de tudo, um orador e, em grande parte, um ator. Ele sabia o segredo da oratória, que, no fundo, é a progressão de palavras ritmadas, mais do que qualquer coisa. Em verdade, eu testemunhei congregações se moverem em êxtase face à ritmada entonação de singelas incoerências. Era, entretanto, um mestre de todas as formas de eloquência. Comumente, possuía uma voz que se constituía em maravilhoso instrumento, uma voz que a podia modular de um sussurro sepulcral até uma retumbante trovoada. Seu discurso se mantinha, de todo, um tom de excitação que descia às vezes ao tom coloquial e noutras ao humor. Ele pregava um Deus pessoal e antropométrico, um céu ideal e um inferno fervente escarlate. Sua imaginação era audaz e sem limites. Tinha o poder de arrebatar seus ouvintes da mesma forma como comumente se deixava ele próprio arrastar. Nessas oportunidades, seu discurso não era o da prosa, senão que poesia. Foi a lembrança de tais pregadores que fez crescer a ideia deste livro de poemas. De forma geral, esses poemas se inspiraram em vagas memórias de sermões que ouvi sendo pregados em minha infância, mas o mais imediato estímulo de escrevê-los ocorreu muito recentemente. Num domingo em Kansas City, eu falava numa série de encontros que cumpria em igrejas negras. Quando terminei o quarto dos pronunciamentos, já passava das 9 horas da noite, e o comitê me informou que havia mais um encontro em que eu falaria. Eu objetei, fazendo uma citação a respeito da disposição do espírito, mas das fraquezas da carne, pois eu estava muito cansado. Também me queixei do adiantado da hora, mas fui informado de que, para a sessão naquela igreja, estávamos no horário. Quando chegamos na igreja, um exortador estava recém-concluindo seu tedioso sermão. Após o seu, não haveria nenhum dos breves sermões. Tratavam-se de sermões preliminares, apenas preparatórios para um famoso orador visitante. Enfim, ele se ergueu. Era um homem de coloração marrom escura, encantador em suas proporções agigantadas. Ele aparentava autoconfiança, talvez impressionado com a presença de um distinto visitante na plateia.
e começou um sermão formal dentro de um texto convencional. A congregação se mantinha apática e sonolenta. Sentiu que estava perdendo a audiência e sua oportunidade. De repente, fechou a Bíblia, saiu de trás do púlpito e começou a pregar. Iniciou a entoar um antigo sermão popular que principia com a criação do mundo e termina com o juízo final. De imediato havia se transmudado num outro homem, livre à vontade, dominador. A mudança na congregação foi instantânea. Uma corrente elétrica correu pela multidão. Era um momento vívido de palpitação. Num instante, o pregador os tinha sob controle. Ele era maravilhoso na forma empregada para transmitir, consciente e inconscientemente, sua arte. Começou a subir e descer do púlpito, no que se constituía verdadeiramente numa dança muito ritmada, e passou a entoar toda a gama de sua voz maravilhosa, uma voz, como dizer, não um órgão ou uma corneta, mas um trombone, um instrumento possuidor, dentre todos os demais, do poder de expressar o amplo e variado espectro de emoções que se contém na voz humana e com maior amplitude. Ele entoava, ele gemia, ele implorava, ele bradava, ele verberava, ele troava. Eu estava sentado fascinado, e mais, eu estava talvez, contra minha vontade, profundamente mudado. O efeito emocional sobre mim era irresistível. Antes que ele houvesse terminado, apanhei um pedaço de papel e, de alguma forma, subrepticiamente, alinhei algumas ideias para o poema A Criação. Num primeiro impulso, o dialeto dos negros parecia ser o meio adequado para apresentar aqueles sermões de antanho. Todavia, como o leitor verá, os poemas não foram escritos dessa forma. Minha decisão de não usar o dialeto é dupla. Embora ele seja o instrumento adequado para dar voz a certas fases tradicionais da vida do negro, é talvez, exatamente por isso, um instrumento bastante limitado. Em verdade, é um instrumento enfeixado em duas limitações absolutas, o patético e o humorístico. Estas limitações não se devem especificamente a algum defeito do dialeto por ser dialeto, mas o modelo de convenção em que o dialeto negro nos Estados Unidos tem sido posto, aos marcantes efeitos de uma longa associação da imagem do negro apenas como as figuras do preguiçoso e do despreparado. O poeta afro-americano deverá, com o tempo, ser capaz de quebrar esta moldura convencional e escrever poesia em dialeto sem o sentimento de que, na primeira linha, o leitor o colocará entre ser seu trabalho ou cômico ou trágico. Mas duvido que ele se empenhará em agir assim. Haverá de considerar como algo que não vale a pena. Em verdade, praticamente nenhuma poesia vem sendo escrita usando o dialeto por poetas de cor, de hoje em dia. Eles puseram de lado o dialeto e descartam a maioria do material e assuntos que integram a poesia de linguajar. O passamento do dialeto como um veículo para a poesia negra haverá de se constituir verdadeiramente numa perda, posto que, por seu intermédio, muita coisa bonita pode ser feita. E feita melhor, todavia, na minha opinião, o dialeto negro tradicional, como meio para os poetas afro-americanos, está completamente morto. O poeta negro nos Estados Unidos, na poesia em que deseje dar um marcante tom e cor racial, necessita agora de um instrumento de maior alcance do que o dialeto, isto é, se ele deseja fazer algo mais do que vibrar as notas pequenas do sentimentalismo. Eu disse algo como isso no livro The Book of American Negro Poetry, o livro da poesia negra americana. E como não sei dizer melhor, vou repetir. O que necessita o poeta negro americano é fazer algo como Synge fez para os irlandeses. Ele necessita encontrar uma fórmula que haverá de expressar o espírito racial mais por símbolos interiores do que exteriores,
como esses da mutilação da grafia e pronúncia do idioma inglês. Ele necessita de uma maneira que seja mais livre e ampla do que o linguajar, mas que ainda assim consiga conservar o sabor racial, um jeito de expressar a imaginação, os idiomas, as peculiaridades de pensamento e os distintos tons de humor e patos, também do negro, mas que será igualmente capaz de expressar as mais profundas e altas emoções e aspirações e de permitir a mais ampla gama de temas e o mais vasto escopo de tratamento. A forma de A Criação, o primeiro poema deste grupo, foi um experimento primitivo nessa direção. O segundo motivo de eu haver optado por não escrever esses poemas em dialeto tem mais peso. Os velhos pregadores negros, embora usassem dialeto em sua comunicação, afastavam-se de suas limitações quando pregavam. Eles estavam impregnados pela fraseologia sublime dos profetas judeus e saturados no linguajar da versão bíblica inglesa do rei James. Assim que, quando pregavam e preparavam seu trabalho, usavam uma outra linguagem, uma linguagem muito distante do tradicional dialeto negro. Era realmente uma fusão entre os idiomas negros e o inglês da Bíblia, e aí deve ter havido, a mais, alguma familiaridade com uma inata grandiloquência de suas ancestrais línguas africanas. É simplesmente burlesco pôr na boca de talentosos pregadores negros de antanho uma linguagem que é, literalmente, uma imitação dos dialetos falados nas plantações de algodão do Mississippi. O exagero no uso de palavras grandiloquentes por esses pregadores, de fato, pelos negros em geral, tem ocorrido. Também ocorre o risco com uma exibição de ignorância. Qual é a base para esse gosto à grandiloquência? A predileção se deve à ignorância sendo mostrada como conhecimento? Não. O velho pregador negro adorava a frase sonora, boca cheia, ouvido pleno, porque isso gratificava ao alto sentido de som e ritmo contido em si e em seus ouvintes. Eu não reivindico para esses poemas mais do que eu os haja escrito seguindo a forma dos primitivos sermões. Na produção deles tive naturalmente a influência dos spirituals. Não existe maneira de recriar a atmosfera, o fervor da congregação, os améns, as aleluias, o subtom das canções que eram o suave fundo para certas partes do sermão, tampouco a personalidade do pregador, seu magnetismo, seus gestos e encenações, suas mudanças de andamento, suas pausas de efeito e, mais do que tudo, seu tom de voz. Estes poemas serão melhor entoados do que lidos, e isto se aplica de forma especial a Ouça, Senhor, a crucificação e juízo final. Mas a entonação praticada pelo velho pregador é algo próximo ao impossível de ser descrito. Deve ser ouvido, e é extremamente difícil de ser imitado mesmo quando ouvido. A melhor e talvez única demonstração ensejada ao público de Nova York foi a entonação do sonho, no teatro do Madison Square Garden, em 1917, de Edgerly Torrance, Rider of Dreams, Ginete de Sonhos, por Paul Cooper, do grupo Negro Players. Aqueles que tiveram a aventura de ouvi-los jamais poderão esquecer a emoção do espetáculo. Essas entonações são sempre uma matéria de crescendo e diminuendo de intensidade, um subir e descer em meio a um discurso linear e canto feroz. E, comumente, um efeito chocante é obtido pela interrupção repentina no ponto mais alto de intensidade e descendo para um tom monótono de discurso comum. Os tempos do pregador busquei indicá-los pela ordenação das linhas dos poemas, e um certo tipo de pausa é assinalada por uma breve tomada de ar
e uma audível expulsão desse ar, que os assinalei com travessões. Há um forte sincopado de fala, a aglomeração de muitas sílabas ou a expansão de umas poucas para atingir determinada métrica, um sentimento que deve ser deixado por conta do ouvido do leitor. A tônica rítmica desse sincopado é parcialmente obtida pela silenciosa marcação de uma fração de batida. Frequentemente, essa fração de silêncio é preenchida com palmas. Um fator na criação da atmosfera era a oração preliminar, que a incluí. A líder era geralmente uma mulher. Era ela quem preparava o caminho para o sermão, ordenando o cenário. Todavia, mais impressionante, ao mesmo nível da oração, era a resposta do coro, que ensejava uma qualidade antífona que não tentei transpor. Essas orações preliminares eram comumente muito menos notáveis do que os sermões. O velho pregador negro está rapidamente desaparecendo. Eu tentei aqui, com sinceridade, registrar algo de si. Nova York, 1927. A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. Sobre o criador da arte que ilustra cada um dos poemas. Quem visitar a YMCA ACM da Rua 135, no bairro Harlem, de Nova York, vai encontrar pelas paredes obras de Aaron Douglas, dentre elas o magnífico mural de 19 metros por 4,5 metros, Evolution of the Negro Dance, criado em 1933 pelo morador da Casa Semista, o jovem pintor Aaron Douglas. Lá existem registros de outros que encontraram abrigo na Casa dos Jovens Negros de Nova York, entre eles Langston Hughes, Richard Wright e James Weldon Johnson. Aaron Douglas, 1899-1979, foi talvez o mais conhecido dos artistas das artes visuais dos anos 1920. Chegou a Nova York em 1924, logo após haver se graduado na Universidade de Nebraska. Douglas rapidamente desenvolveu uma estética altamente estilizada, caracterizada por formas especialmente comprimidas e cromaticamente suavizadas. Logo após estar em Nova York, teve a fortuna de conhecer o colecionador de Filadélfia, Albert Barnes. Este facilitou a Douglas ter acesso à sua coleção de esculturas criadas na África do Ocidente, bem como a sua destacada coleção de pintores europeus. Ironicamente, num momento em que a arte norte-americana experimentava uma ambivalência entre o modernismo e a influência do assim chamado primitivismo, Douglas teve acesso não apenas ao que havia de melhor das esculturas africanas, mas também viu sua influência sobre mestres da pintura, tais como Gauguin, Picasso e Matisse. Fortemente influenciado pela pouca profundidade de campo dos modernistas, o monocromatismo do cubismo analítico e as extremas simplificações e a estilização da escultura africana. Douglas desenvolveu um estilo para suas pinturas e ilustrações de tal forma que veio a ser considerado como o modelo da expressão visual
no movimento chamado Renascimento do Harlem. A Criação. The Creation. James Weldon Johnson. E Deus saiu para o vazio, olhou em torno e disse: Estou sozinho. Para mim, farei um mundo. Tão longe quanto o olho de Deus podia ver, tudo era a escuridão, mais negra do que 1000 meia-noites num pântano de maricás. E então ele sorriu, e a luz irrompeu. E a escuridão resvalou para o canto, no outro a luz ficou a cintilar, e Deus disse: Isto é bom. Então Deus foi além, tomando a luz nas mãos. E Deus rolou a luz em suas mãos, fazendo nascer o sol. Ele colocou o sol radiante nos céus. A luz que sobrou do fabricar o sol, usou-a na criação doutra bola luzente, que a jogou no espaço, e salpicou a noite de estrelas e lua. Então para lá, bem embaixo, entre o claro e escuro, ele arremessou a terra, e Deus disse: Isto é bom. Então ele mesmo desceu. O sol estava em sua mão direita, a lua na esquerda. As estrelas tremeluziam sobre sua cabeça. O mundo jazia a seus pés. E Deus caminhou. Onde pisava, moldava vales, emergiam montanhas. Então parou, olhou e viu. A terra era quente e árida. Deus foi até as bordas do mundo, aí cuspiu os 7 mares. Ele piscou os olhos e os raios faiscaram. Ele bateu palmas e o trovão ribombou. As águas do céu então fluíram, águas refrescantes despencaram. Então o verde despontou. Os pequenos botões vermelhos floresceram. Os pinheiros apontaram seus dedos aos céus. Os carvalhos esticaram seus braços. Os lagos preencheram os furos do solo. Os rios rolaram para os mares. E Deus sorriu outra vez, fazendo nascer o arco-íris que cascateou sobre seus ombros. Então Deus ergueu seu braço e acenou a mão sobre os mares, sobre a terra, e ele disse: ainda mais, mais ainda. E mais rápido que Deus baixasse a mão, peixes e aves, animais e pássaros nadavam nos mares e rios, erravam por matas e florestas, e cortavam os ares com suas asas. E Deus disse: isto é bom. Então Deus passeou, e Deus olhou em torno a tudo que havia feito. Olhou para o seu sol, olhou para a sua lua, olhou para as suas estrelinhas, olhou para a sua terra, prenhe de coisas vivas, e Deus disse: continuo ainda só. Então Deus sentou-se, no sopé de um monte onde podia pensar, à margem de um fundo e largo rio, sentou-se. Com a cabeça entre as mãos, ele pensou e pensou, então concluiu: para mim, farei o homem. Do leito do rio, Deus cavou o barro, e na margem do rio, ele ajoelhou-se. Aí Deus, Todo-Poderoso, que acendeu o sol, fixando-o no céu, que espalhou estrelas nas profundezas da noite, que rodou a terra em suas mãos, este grande Deus, como uma mãezinha curvada sobre seu nenê, ajoelhou-se na poeira, obrando sobre um naco de barro, até que o moldou à sua imagem. Então bafejou-lhe o sopro de vida. O homem tornava-se uma alma viva. Amém. Amém. Ouça, Senhor, uma oração. Ó Deus, aqui estamos nesta manhã, ajoelhados, o corpo curvado ante o teu trono de graça. Ó Deus, esta manhã, abaixo dos joelhos,
vergamos nossos corações, joelhos postos em algum vale solitário. Viemos esta manhã como bilhas vazias à frente do manancial, sem quaisquer méritos próprios. Ó Senhor, abre uma janela no céu, faze recair os esplendores da glória e ouve-nos esta manhã. Senhor, tem piedade de orgulhosos mortais pecadores, pecadores pendentes à boca do inferno, extasiados ante sua profunda garganta. Senhor, cavalga esta manhã, monta em teu cavalo lácteo, Senhor, cavalga esta manhã, e nessa cavalgada, cavaleia pelo velho inferno, passa pelos sombrios portões do inferno e impede pobres pecadores mergulhem em seu precipício. E agora, ó Senhor, este homem de Deus, que parte o pão da vida nessa manhã, protege-o na concha de tua mão. Conserva-o fora da mira da arma do diabo. Lava-o, Senhor, esta manhã. Lava-o por dentro e por fora com hisopo. Drenados seus pecados, pendura-o e seca-o. Fixa seu ouvido ao poste da sabedoria e faze de suas palavras martelos da verdade, batendo sobre o coração de ferro do pecado. Senhor Deus, esta manhã, põe seus olhos no telescópio da eternidade e deixa-os olhar nas paredes do tempo. Senhor, terebentina sua imaginação, dá movimento perpétuo a seus braços, preenche-o com a dinamite de tua força, unta-o todo com o óleo da salvação e coloca sua língua no fogo. E agora, ó Senhor, quando eu houver bebido minha derradeira taça de dor, quando eu for conhecido como nada mais do que um filho de Deus, quando eu houver caminhado pelo lado mais hostil da montanha, ó Filho de Maria, quando eu começar a descida íngreme e escorregadia da morte, quando este velho mundo começar a tremer a meus pés, faze-me baixar a empoeirada cova em paz, para esperar pela grande manhã do renascer. Amém. O filho pródigo. Jovem, jovem, tens braços curtos demais para lutar contra Deus. Jesus, na parábola, contou. Um homem tinha 2 filhos. Jesus não disse desse homem um nome, mas era, sim, Deus Todo-Poderoso. E Jesus não deu dos filhos seus nomes. Mas todo jovem, em qualquer lugar, é um desses 2 filhos. E o mais jovem falou a seu pai. Ele disse, Pai, reparte os bens e entrega já meu quinhão. Assim o pai, lágrimas nos olhos, disse, Filho, não abandona a casa de teu pai. Mas o jovem tinha a cabeça dura e o coração soberbo. Apossou-se de seu quinhão e partiu para terras distantes. Há sempre um tempo, quando o jovem anseia deixar a casa paterna, sonhando com terras distantes. E o jovem partiu seu caminho, dizendo para si mesmo, enquanto marchava, Este é o bom caminho. Nada dos ásperos sulcos atrás do arado paterno. Jovem, jovem, suave e boa é a estrada, que conduz ao inferno e à ruína. Sempre para baixo. Mais caminhas, mais rápido o fazes. Não marcharás pensando, suando, trabalhando. Será tudo um passeio, apenas um passeio, até que te arrebentes contra os portões de ferro do inferno. E o filho caçula continuou sua caminhada, até que à noite chegou a uma cidade. A cidade era luminosa, a noite igual que dia. As ruas congestionadas de gente tocavam orquestras de metal e cordas, e para todo lado o jovem olhava, vendo canto, riso e dança. Assim, fez parar alguém e indagou. Dize-me, que cidade é esta? O transeunte riu e perguntou-lhe, não o sabes? É Babilônia, Babilônia.
a grande cidade da Babilônia. Vem, amigo, vamos juntos. E o jovem juntou-se a Malta. Jovem, jovem, jamais serás um solitário na Babilônia. Sempre poderás juntar-te a Malta na Babilônia. Jovem, jovem, jamais estarás sozinho na Babilônia. Sozinho com teu Jesus na Babilônia. Jamais encontrarás um lugar solitário, solitário para que te ajoelhes e converses com teu Deus na Babilônia. Estarás sempre com a súcia na Babilônia. E o jovem foi adiante com seu novo amigo e comprou roupas novas e perdeu seus dias nas cavernas da bebida, engolindo as chamas do inferno. E perdeu suas noites nas cavernas do jogo. Jogou dados com o diabo, apostando sua alma. E foi ao encontro das mulheres da Babilônia. Ah, as mulheres da Babilônia, vestidas de amarelo e púrpura e vermelho, carregadas de anéis e brincos e braceletes. Seus lábios pareciam cortiços gotejando mel, perfumados e adocicados como o jasmim. E o cheiro de jasmim das mulheres chegou às suas narinas e entrou na cabeça, e passou a esvair sua desregrada vida nas noites no negror das madrugadas, com as doce pecadoras mulheres da Babilônia. E tomaram todo o seu dinheiro, e tomaram toda a sua roupa. Deixaram-no arruinado e esfarrapado nas ruas da Babilônia. Então o jovem juntou-se a outro bando, os esmoleiros e os leprosos da Babilônia. Desceu às pocilgas, estava mais faminto do que os porcos, rastejou na lama e no barro, e comeu as sobras com os porcos. E nenhum porco estava tão rebaixado para encarar de baixo para cima o homem na lama da Babilônia. Então o jovem caiu em si e disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Todos os empregados têm pão para comer. Todos os empregados têm onde dormir. Vou me erguer e voltar para meu pai. Então seu pai o viu lá longe e correu na estrada para encontrá-lo. Cobriu-o com uma veste limpa. E no pescoço colocou-lhe uma corrente de ouro. Fez um banquete, matando a res mais gorda. Convidou os vizinhos todos. Ó pecador, quando estiveste com a malta na Babilônia, bebendo do vinho na Babilônia, libando com as mulheres na Babilônia, esqueceste de Deus e riste da morte. Hoje tens a força de um touro no pescoço e a força de um urso em teus braços. Mas um dia desses, vais ter que enfrentar, mão contra mão, a morte. E a morte, por certo, vencerá. Jovem, sai da Babilônia, essa cidade na fronteira do inferno. Deixa a Babilônia da dança e do jogo. Foge do vinho e do álcool da Babilônia. Cai de joelhos e dize do coração: vou me erguer, vou ter com meu pai. Vai lá, morte, um sermão fúnebre. Não chorem, não chorem, ela não está morta, ela repousa no seio de Jesus. Marido sofredor, não mais chores. Filho amargurado, não mais chores. Ela foi para casa, só isto. Antes de ontem pela manhã, olhava Deus de seu alto, imenso céu, observando todos seus filhos, e seus olhos contemplaram a irmã Carolina agitando-se em seu leito de dor. Com seu imenso coração, Deus sentia pena, sentia sua eterna piedade. E, recostado em seu trono, comandou aquele anjo alto, brilhante, sentado à sua mão direita. Chama aqui a magra. E o anjo alto, brilhante, soltou sua voz, que partiu como o ribombar de um trovão. Chama a magra, chama a magra. E o eco se espalhou pelas avenidas do céu,
até alcançar um recanto sombrio, onde a morte aguarda com seus pálidos cavalos brancos. E a magra ouviu o chamado, e montou em seu cavalo mais rápido, pálido como um lençol ao luar. Ao longo da Avenida Dourada, galopou seu cavalo, fazendo-o arrancar, com os cascos, faíscas de ouro. Mas não havia qualquer ruído. Rumou a magra para o grande trono branco, e esperou pela ordem de Deus. E Deus disse: vai lá, magra, vai lá. Vai lá no Rio Grande, na Granja Getúlio, e acha irmã Carolina. Ela carregou o fardo e suou a jornada. Ela labutou muito em meu vinhedo. Ela está cansada, ela está fatigada. Vai lá, magra, e traze-me Carolina. E a morte não disse palavra. Desatou as rédeas de seu pálido cavalo branco e premeu as esporas nos quartos anêmicos, cavalgando embora e para baixo, cruzando os perolados portões do céu. Dentre sóis, luas e estrelas, a morte se foi, e a espuma de seu corcel ficou como um cometa no céu. A morte se foi. Deixando para trás o lampejo dos raios, lá vinha ela celeremente. Enquanto velávamos seu leito, irmã Carolina revirou os olhos e fixou-os longe. Viu o que não se podia ver. Viu a velha magra, viu a velha morte chegando como estrela cadente. Mas a morte não intimidou Carolina. Olhou-a como a uma velha conhecida e sussurrou-nos: estou indo para casa. E sorrindo, fechou os olhos. E a morte tomou-a como a um nenê, amparando-a em seus frígidos braços. Mas Carolina não sentiu o frio. A morte começou a galopar de novo, alto, além da estrela vespertina, alto, além da estrela matutina, adentrando a resplandecente luz da glória, até o grande trono branco. E lá repousou irmã Carolina, no amantíssimo seio de Jesus. E Jesus, com sua mão, enxugou as lágrimas e acariciou as rugas de sua face. E os anjos entoaram uma cançoneta. E Jesus embalou-a em seus braços e ficou a repetir: descansa, descansa, descansa. Não chorem, não chorem. Ela não está morta. Ela repousa no seio de Jesus. A crucificação. Jesus, meu gentil Jesus, caminhando no escuro do jardim, o jardim de Getsemane, dizendo a 3 discípulos: minha alma está triste, mesmo na morte. Espere-me aqui um pouco e vigiem comigo. Jesus, meu oprimido Jesus, rezando no escuro do jardim, o jardim de Getsemane, dizendo: Pai, ó Pai, esta taça de fel, que dela não beba. Jesus, meu triste Jesus, gotas doces de sangue em sua face, falando com seu pai, enquanto dormiam os 3 discípulos, dizendo: Pai, não como desejei, mas que se cumpra tua vontade. Ó, olhe para o empedernido Judas, sorrateiro, no escuro do jardim, conduzindo sua turba de crucificadores. Ó Deus, fulmina-o. Por que não o fulminas antes que dê seu beijo de traidor na face de meu Jesus? E eles levaram meu resignado Jesus, e eles o levaram até o governador, o grande Pilatos, sentado em seu tribunal. O grande Pilatos, em seu trono de juiz, disse: neste homem não vejo pecado. E Pilatos lavou suas mãos. Mas eles gritavam: crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Seu sangue esteja em nossas cabeças. E eles espancaram meu amado Jesus. E eles cuspiram em meu precioso Jesus.
vestiram-no num robe de púrpura. Uma coroa de espinhos puseram em sua cabeça e apertaram-na bastante. Apertaram-na bastante. E se divertiram com meu doce Rei Jesus. Subindo a áspera via do Gólgota, vejo meu Jesus seguir. Vejo-o afundar sob o peso. Vejo meu gotejante Jesus afundar. Então, eles aproximaram Simão. O negro Simão, sim, o negro Simão. E colocaram a cruz em Simão. No Calvário, eles crucificaram meu Jesus. Eles pregaram Jesus no tronco cruel. E o martelo, ressoou pelas ruas de Jerusalém. O martelo ressoou pelas ruas de Jerusalém. Jesus, meu Cordeiro Jesus, tremendo enquanto os pregos perfuravam suas mãos. Jesus, meu Cordeiro Jesus, tremendo enquanto os pregos perfuravam seus pés. Jesus, meu querido Jesus, gemendo quando a espada romana estocou seu peito. Jesus, meu querido Jesus, gemendo quando o sangue escorreu de sua ferida. Vejam o que fizeram com meu Jesus. Maria, triste Maria, vê seu pobre pequeno Jesus na cruz, suspenso entre dois ladrões. E Jesus, meu solitário Jesus, chamou ainda outra vez a seu pai, dizendo: Meu Deus, por que me abandonaste? E deixa cair sua cabeça e morre. E o véu do templo rompeu-se em dois. O sol do meio-dia não quer brilhar. O trovão ruge e o raio escreve numa estranha língua no céu. Mas que dia, Senhor, mas que dia, quando meu abençoado Jesus morreu. Eu tremo sim, eu tremo. Tudo me faz tremer, quando eu penso como Jesus morreu. Morreu nos degraus do Calvário. Como Jesus morreu pelos pecadores. Pecadores como você e eu. Noé constrói a arca. No frescor da manhã, Deus passeava pelo jardim do Éden. Fora os animais pastando nos campos e os pássaros voando através das árvores, o jardim parecia um deserto. E Deus chamou: Adão, Adão, onde tu estás? Adão, a Eva atrás de si, surgiu de onde se escondia. E Deus disse: Adão, o que fizeste? Comeste da árvore? Então Adão, os braços pendentes, culpou a mulher. Criado o primeiro homem, Adão, Deus colocou-o a dormir profundamente. Removeu-lhe então uma costela, gerando com ela a primeira mulher. E Deus colocou-os juntos no belo jardim de Éden. Sem nada para fazer, o dia todo, senão para lhe vaguear, Deus chamou Adão para dizer-lhe: Ouve bem, Adão, das frutas todas podes comer, mas da árvore do saber, não, pois se dela venhas a comer, por certo vais morrer. Não muito após apareceu Satanás. O velho Satã era uma serpente da grama para engambelar a mulher. Posso agora imaginar o velho Satã, chegando-se furtivo à mulher. Imagino a primeira fala de Satã: Eva, és muito atraente. Imagino que ele trouxe também um presente. E se isto havia em tempos antanhos, trouxe-lhe um espelho. Assim, Eva e Satanás tornaram-se amigos, e Eva caminhava em solo movediço. Jamais torne-se amigo de Satanás. E começaram a falar sobre o jardim, quando Satanás disse: Gostas da fruta? Da árvore alta, florida e bela? Aquela bem no meio do jardim? E Eva disse: É a árvore proibida?
Se dela comermos, morreremos. E Satanás riu um risinho diabólico e disse à mulher: Deus está te enganando, Eva. Aquela é a fruta mais doce do jardim. Sei que podes comer da fruta. Assim como sei, não morrerás. Eva, então, olhou para a fruta proibida, viu-a vermelha, madura, suculenta, apanhou-a, mordeu-a, ofereceu-a para Adão. Adão não foi capaz de recusar, mordeu-a e sentou-se ao lado de Eva, comendo a fruta proibida. Lá atrás, 6.000 anos passados, o homem seduzido era pela mulher. Ainda hoje, meu Deus, nada mudou. E foi assim que o pecado nasceu. O homem se multiplicando, somou fraqueza e pecado, mortes, luxúria e violência, todos os tipos de fornicação, até que tudo estava corrompido, podre, carnal, abominável aos olhos de Deus. Deus aborrecia-se com os pecados do homem. Deus arrependia-se de haver criado o homem. Então disse: vou destruí-lo. Vou julgá-lo usando as águas. Vou destruir tudo na face da terra, homem, bestas, pássaros e répteis. E ele disse: tudo, menos os peixes. Mas era Noé um homem justo e honesto. Noé passeava e conversava com Deus. Certo dia, Deus falou para Noé. Ele disse: Noé, constrói uma arca. Constrói-a de tábuas de cipreste. Faze-a ampla e forte. Calafeta-a toda com betume. Segue as medidas que vou te dar. Faze-a para toda a tua gente. E leva sementes das coisas da terra, pois vou mandar formidável torrente para destruir este mundo viciado. E Noé começou a fazer a arca. Trabalhou por quase 100 anos. E sempre a gente aparecia para debochar do velho Noé. E riam e diziam: fala, velho, onde vais navegar com este barco? Aqui em cima das montanhas? Mas Noé continuava seu trabalho. Seguidamente o velho Noé pausava. O martelo, a serra em repouso, empunhava sua bengala. E com a longa barba branca esvoaçando ao vento, a luz do evangelho brilhando nos olhos, o velho Noé pregava a palavra do Senhor. Pecadores, ó pecadores, arrependam-se, o julgamento final chega. Pecadores, ó pecadores, arrependam-se, o tempo está próximo. A ira de Deus se acumula no céu. Deus vai fazer chover e chover na chuva. Deus vai abrir o fundo do abismo e afogar este mundo viciado. Pecadores, arrependam-se enquanto é tempo, para que Deus mude seu curso. Alguns jovens espertos diziam: este velho está com água na cabeça. E a gente toda ria: Senhor. E eles não riam, não davam importância a Noé. Continuavam pecando, como sempre. Uma manhã clara e ensolarada, não havia uma nuvem sequer no céu. Deus disse para Noé: embarca na arca. E Noé, com sua gente, adentrou na arca. O mesmo fizeram os animais, 2 a 2, macho e fêmea, foram indo. Então disse Deus: Noé, fecha a porta. E Noé fechou a porta. E uma pequena mancha negra começou a espalhar-se, como um tinteiro derramado sobre o céu. E o trovão rugiu como um sonoro tambor, e o raio correu de ponto a ponto. E começou a chover, chovia e chovia. Poderoso Deus, como chovia! Por 40 dias e 40 noites, as águas caíram, as águas jorraram. O mar viraram as terras secas, e a velha arca começou a singrar. A velha arca começou a gingar. Pecadores correram para alcançar a arca. Pecadores imploraram. Pecadores rezaram. Pecadores protestaram. Mas Noé
manteve a porta fechada. E as árvores, as colinas e o cume das montanhas desapareceram sob as águas, e a velha arca singrou o solitário mar. Por 12 meses singrou o mar, um mar sem qualquer praia. Então as águas começaram a baixar, e a arca tocou seu fundo no pico mais alto, o pico do Monte Ararat. A pomba entregou a Noé um ramo de oliveira, e quando Noé viu que a grama verdejava, abriu a porta e mandou a todos descer. Gente, animais, aos pares, da montanha para o vale. Então as lágrimas rolaram na face de Noé, e Noé se aproximou do solo e beijou a terra seca. E então, no céu, Deus descortinou seu arco-íris e disse para Noé: Este é meu sinal. Com água nunca mais julgarei os homens. Farei chover fogo na próxima vez. O dia do juízo final. No grande dia, meu povo, no grande dia, ele vai chover fogo. Deus, pairando no ar, vai julgar os vivos e os mortos. Bem cedo, num alvorecer, ele vai chamar Gabriel, o glorioso, imponente Gabriel. E Deus vai dizer: Gabriel, faz soar tua corneta de prata, acorda as nações viventes. Gabriel vai indagar então: Senhor, devo tocar muito alto? Deus então vai responder: Gabriel, toca serena e suavemente. Então, com um pé no cume da montanha, com outro no meio dos mares, Gabriel vai erguer-se e tocar a corneta e acordar os povos viventes. Então, Deus vai dizer-lhe: Gabriel, outra vez, faz soar tua corneta de prata, acorda agora as nações subterrâneas. Gabriel vai indagar então: Senhor, devo tocar muito alto? Deus então vai responder: Gabriel, como o ribombar de 7 trovões. Então, o glorioso, imponente Gabriel colocará um pé nas ameias do céu e outro nas profundezas do inferno, para soar sua corneta de prata até sacudir com as bases do inferno. Vejo a velha terra tremer. Vejo sepulcros a se irromperem. Ouço então um som de arrepiar. E que som estou ouvindo? É o estalido da reunião de ossos secos. Osso a osso, os secos ossos. Vejo então, nos sepulcros irrompendo, a marchar desde o vale da morte, o exército dos mortos. E os vivos e os mortos, no piscar de um olho, são arrebatados aos céus, postos ante o tribunal de Deus. Ó pecadores, onde estarão vocês nesse grande dia, quando Deus vai chover fogo? Ó tu, jogador, onde estarás? E tu, rufião, onde estarás? Mentirosos e reincidentes, onde estarão neste grande dia, quando Deus vai chover fogo? Deus então vai separar os carneiros dos bodes, aqueles à direita, os outros à esquerda. Aos à direita, Deus vai dizer-lhes: entrai no meu reino. E esses que atravessaram grandes suplícios e lavaram seus roupões no sangue da ovelha, estes entrarão, vestidos em imaculado branco, com faiscantes coroas sobre as cabeças, sandálias de pratas nos pés, dedilhando suas harpas. Então, aos pares, caminharão para cima e para baixo na estrada dourada, saboreando do leite e do mel, entoando novos cânticos de Sião, confraternizando com os anjos, todos à volta do grande trono branco. Para os à esquerda, Deus vai dizer-lhes: saiam da minha frente, rumo à eterna noite, ao extremo do buraco sem fundo. Aí, nacos de chumbo começarão a cair torrencialmente por 7 dias e noites. Vão cair, certeiros dentro da imensa, negra
incandescente boca do inferno, vomitando fogo e enxofre. E seus gemidos, como o ladrar e o rosnar de cães, sairão do inferno com o fogo e a fumaça, mas Deus fechará seus ouvidos. Tarde demais, pecador, tarde demais. Adeus, pecador, adeus, no inferno, pecador, no inferno, fora do alcance do amor de Deus. E ouço uma voz gritando, é o fim, é o fim, é o fim. E o sol vai se apagar como uma vela ao vento. A lua passará a gotejar sangue. As estrelas cairão qual hulha, e o mar vai arder como alcatrão. A terra se fundirá, dissolvendo-se. O céu vai enrolar-se como um pergaminho. Com um aceno de sua mão, Deus terminará os dias e fará girar a roda da eternidade. Pecadores, ó pecadores, onde estarão vocês nesse grande dia, quando Deus vai chover fogo? Deixa meu povo ir. E Deus chamou Moisés por detrás dos ciprestes. Chamou-o suave, baixinho, e disse: Moisés, Moisés. E Moisés ouviu e respondeu: Senhor, aqui estou. A voz atrás dos ciprestes disse: Moisés, não chegues tão perto e tira tuas sandálias, porque estás em solo sagrado. E Moisés parou ali mesmo, e Moisés tirou suas sandálias. E Moisés olhou para os ciprestes de onde vinha a voz, mas ser nenhum ele viu. Então Deus falou de novo a Moisés, dessa feita com a voz do trovão. Eu sou teu Deus poderoso, sou o Deus de teus pais, sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, então, escondeu a face. E Deus disse para Moisés: Eu vi o horrível sofrimento de meu povo lá no Egito. Vi seus cruéis opressores, seus capatazes e feitores. Os gemidos de meu povo feriram meus ouvidos. Não mais posso suportar. Assim, desci aqui para conduzi-lo para fora do Egito. Dessa terra vou retirá-lo e para Canaã levá-lo. Assim, Moisés, vai lá no Egito e dize ao velho faraó: Deixa meu povo ir. E Moisés respondeu: Senhor, quem sou eu para fazer uma pregação ao faraó? Pois, Senhor, sabeis que falo mal. Mas Deus disse: Eu serei tua boca, eu serei tua língua. Assim, Moisés, vai lá no Egito e dize ao velho faraó: Deixa meu povo ir. E Moisés, a bengala na mão, foi até o faraó para dizer: Assim falou o Senhor Deus de Israel: Deixa meu povo ir. O faraó olhou para Moisés, ficou parado, admirando Moisés. Então falou: Quem é esse senhor? Os deuses do Egito eu conheço todos, mas de Israel conheço nenhum. Assim, volta, Moisés, e diz a teu Deus: Não vou deixar esse povo partir. Pobre velho faraó! Ele conhece todo o saber do Egito. Todavia, ele nunca soube do único e vívido Deus. Pobre velho faraó! Ele tem todo o poder do Egito, mas vai tentar sua força medir com o poder do grande Jeová, com o poder do Senhor Deus das armas, o Senhor poderoso das batalhas. E Deus, sentado lá em cima no céu, riu do pobre velho faraó. E o faraó chamou os capatazes, e o faraó chamou os feitores, e lhes disse: Mais trabalho ainda, ponha nos ombros dos filhos de Israel. Então o povo arguiu Moisés, e gritava: Viu, Moisés, estiveste com o faraó, mas vê só o que conosco fez o faraó. E Moisés ficou muito angustiado. Mas Deus disse: Vai de novo, Moisés,
vai com teu irmão Arão e repete ao faraó: assim falou o Senhor Deus de Israel, deixa meu povo ir. Moisés e Arão, as bengalas nas mãos, produziram muitos sinais e milagres, mas o faraó chamou seus mágicos, que também realizaram maravilhas. Assim, empederniu o coração do faraó, e ele não iria deixar o povo de Deus partir. E Deus fez cair pragas sobre o Egito, pragas de sapos e piolhos e gafanhotos, pragas de sangue e vapor e escuridão, e outras pragas. Mas cada vez que Deus mandava uma praga, o coração do faraó se enrijecia. Assim, ele não iria deixar o povo de Deus partir. Moisés ficou muito angustiado. Então o Senhor disse: Moisés, ouve. O Deus de Israel não vai ser humilhado. Vou dar apenas mais uma prova de poder a esse faraó de coração empedernido. Hoje, ainda perto da meia-noite, vou atravessar o Egito. Junto comigo irá minha justa ira. Farei mortos seus primogênitos. E naquela noite Deus cruzou. No Egito, o sofrimento despontou. No meio da noite, o faraó acordou e chamou com urgência Moisés e disse: saiam de junto ao meu povo, você e todos os filhos de Israel. Apanhem seus bens e rebanhos e saiam da terra do Egito. De imediato, Moisés os fez partir, com seus bens e rebanhos, e Deus tomou a dianteira. Uma coluna de nuvens de dia, uma coluna de fogo à noite. E eles marcharam no deserto até chegarem ao Mar Vermelho. Pela manhã, eles perderam os filhos de Israel. Por 400 anos, eles foram prisioneiros na terra do Egito. Lá ficaram sob o açoite dos feitores, trabalhando sem paga e sem preço. E teria dito a mulher do faraó: Faraó, vê o que fizeste. Deixaste os filhos de Israel partir, pois quem vai nos servir agora? Quem fará tijolos e argamassa? Quem plantará e colherá o milho? Quem acordará no frio da madrugada? Quem trabalhará no sol inclemente? Diz-me, faraó, quem fará? E o faraó chamou seus generais. Os generais chamaram os capitães. Os capitães chamaram os soldados. Assim, atrelaram seus carros, 600 carros de guerra e 2.400 cavalos. Os carros estavam todos com homens, com espadas e escudos, e brilhantes lanças e arcos de guerra e flechas. Assim, o faraó e seu exército perseguiu os filhos de Israel até as bordas do Mar Vermelho. Agora, olhando para trás, os filhos de Israel veem o exército do faraó se aproximando, e o retumbar dos carros parece o trovão da tempestade, e o vibrar das rodas parece o zunir do vento, e a poeira dos cascos torna o dia em noite. O brilho das lanças parece raios da noite. Os filhos de Israel perderam a fé. Os filhos de Israel perderam a esperança. O profundo Mar Vermelho à sua frente, e as hostes do faraó por detrás. E eles murmuraram e rosnaram entre si. Não haveriam túmulos no Egito? E eles se lamentaram para Moisés: escravidão no Egito? Melhor era que vir morrer neste deserto. Mas Moisés disse: quietos, quietos, e verão a salvação do Senhor. O Senhor Deus de Israel jamais abandonará seu povo. O Senhor destruirá os carros, o Senhor destruirá os cavaleiros, e ele partirá as espadas e escudos dos egípcios, seus arcos e suas flechas. Hoje ele fará o orgulhoso faraó saber quem é o Deus de Israel. E Moisés levantou sua bengala sobre o Mar Vermelho. E Deus, com um sopro, apartou as águas, e as ondas recuaram, abrindo um caminho
pelo meio do mar, seco como as areias do deserto. E os filhos de Israel, todos, cruzaram para o outro lado. Quando o faraó os viu passando no seco, arremeteu em sua direção. O velho faraó estava no meio do caminho. Aí Deus liberou as águas, que voltaram a se unir. O faraó e seu exército se perdeu. Todas as hostes se afogaram. Assim, Moisés cantou e Miriam dançou, e o povo, em regozijo, gritou. E Deus conduziu os filhos de Israel até que chegaram à terra prometida. Ouçam, ouçam, todos vocês, filhos do faraó. Quem imagina escravizar o povo de Deus, quando o próprio Senhor Deus disse: Deixa meu povo ir?